sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário. Eu sou a Daniela e hoje a gente vai estar falando de um livro que mexe muito com a gente, que é As Meninas, por Lígia Fagundes Telles. Oi gente, eu sou a Luísa e se você ainda não conhece o livro, fica tranquilo que a gente vai te dar uma visão geral sobre. As Meninas é um livro que se passa durante a ditadura militar no Brasil e acompanha a vida de três meninas, Lorena, Lia e Ana Clara, que vivem conflitos internos e externos super profundos. Além disso, a história ela aborda temas densos como política, repressão e identidade. Oi gente, eu sou a Júlia e hoje o nosso foco vai ser na estrutura narrativa do livro. A gente vai ver como a Lígia ela constrói uma história com uma narrativa meio fragmentada, com várias perspectivas e como isso influencia na nossa experiência de leitura. Para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente está aqui com a nossa convidada, a Gabriela, que é uma crítica literária que tem uma coluna no jornal Cultura em Pauta, que recentemente também postou uma resenha sobre As Meninas. Seja bem-vinda, Gabi. Oi meninas, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então, As Meninas é um livro que me fascina muito e eu tô muito feliz de poder dividir as minhas reflexões com vocês hoje. Obrigada. Bom, e antes de a gente entrar na análise sobre o livro, Gabi, conta pra gente como é que foi sua experiência com ele, já que você postou uma resenha recentemente sobre. Bom, como vocês já mencionaram, o livro As Meninas ele foi lançado em 1973. E algo que me chamou muita atenção do livro foi que a Lígia ela utiliza uma narrativa fragmentada. Então isso quer dizer que a história ela não é linear. Isso também quer dizer que não vai ter um começo, um meio e um fim. Isso vai contribuir também que a gente vai acompanhar a mente dos personagens, suas memórias, e isso também vai criar uma sensação de intimidade entre o leitor e o narrador. Sim, isso é uma das coisas mais marcantes pra mim também. E parece que a gente tá vivendo junto com elas incertezas e os dilemas, né? E essa confusão acaba fazendo sentido quando você se dá conta de como as personagens elas estão perdidas, tanto na vida pessoal quanto no contexto político da época. Eu fiquei feliz que você falou sobre isso, Ju, porque eu queria falar também que essa narrativa dela fragmentada, ela dá muita confusão, né? Ela molda a experiência do leitor conforme ele vai lendo, né? Eu, por exemplo, fiquei muito perdida. Daí foi só depois de ler, assim, foi só depois que eu entendi que toda essa fragmentação, ela serve para contribuir com um mistério do livro, né? E que aos poucos vão sendo revelados fatos, assim, e vai juntando as peças e fica tudo fazendo sentido. Sim, o mais legal dessa estrutura é que a Lígia ela coloca a gente diretamente na cabeça das personagens, então a gente meio que se sente dentro do pensamento delas. O que você acha sobre essa estrutura, Gabi? Eu acho que a estrutura fragmentada, ela reflete muito o caos interno das personagens. Por exemplo, não, espera. Tá, vou começar de novo. 3, 2, 1. Eu acho que a estrutura fragmentada, ela reflete muito o caos interno das personagens. Cada uma delas está vivendo uma fase muito intensa da vida, seja emocionalmente, politicamente ou socialmente. A Lorena, por exemplo, ela está imersa num mundo de fantasias, então que está completamente desconectada do mundo. A Ana, ela está imersa nas drogas e a Lia, ela está envolvida numa resistência política. O fato da narrativa ser tão fragmentada, ela faz com que a gente sinta essa confusão e intensidade dos conflitos internos e externos. E isso também se conecta muito bem com o contexto da ditadura, né? O caos e a repressão política que estão acontecendo na época se refletem diretamente na forma como essas meninas vivem. E a estrutura não linear ajuda a gente a entender e, tipo assim, sentir esse universo meio sufocante, meio estressante, meio tenso. Sim, essa sensação de mistério que a gente tem, assim, como eu tava falando, esse suspense que a gente nunca sabe o que realmente aconteceu com elas, né? A gente só vai sabendo quando a gente vai lendo, a gente vai juntando as peças, né? E todo esse suspense que é construído por meio dessa estrutura fragmentada, ele vai ficando cada vez mais envolvente, assim, fazendo a gente querer ler mais, assim, pra descobrir e desvendando as histórias das meninas. E acho também que outro ponto é que essa estrutura, ela exige mais da gente, né? Que ela não é aquela história que tem uma narrativa passiva, que tem uma leitura linear. Você tem que prestar atenção a cada detalhe, a cada parágrafo, para você conseguir se conectar melhor com as personagens e entender o que elas sentem. Acho que é por isso que As Meninas, ela mexe tanto com quem lê. Sim, eu acho também que justamente esse tipo de livro que deixa uma marca bem grande na gente. Ele não vai te entregar tudo de bandeja. Então você vai ter que trabalhar para entender as personagens e o que elas estão passando. E isso faz com que a gente se envolva emocionalmente muito com as personagens. Infelizmente, nosso tempo já tá chegando ao fim, mas eu queria agradecer vocês por esse podcast. Eu adoro falar sobre As Meninas, foi muito legal falar sobre a estrutura narrativa dela com vocês. Com certeza, e acho que a gente também conseguiu mostrar como a Lígia ela não fez uma história só envolvente, mas também como o tipo de estrutura narrativa que você usa, ele influencia na experiência do leitor.
E fica a dica, se vocês ainda não leram o livro, vale super a pena dar uma chance. A estrutura pode parecer desafiadora no começo, mas é isso que torna a leitura tão especial. Obrigada mais uma vez, meninas, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se vocês quiserem ler minha resenha sobre as meninas, vocês podem procurar no jornal Cultura em Pauta. E obrigada. Muito obrigada, Gabi. E é isso, esse é o fim do nosso podcast. Compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais. E comenta que história você gostaria de ver aqui. Até a próxima!